Como já foi orado, né? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Palavra essa que eu já estava com essa palavra já há um tempo e estava só esperando a oportunidade. Achei que ia ser lá embaixo, mas ela acabou vindo cá para cima. Aí como ele vai gravar, amém. É bom mesmo. Bem, queridos, aproveitando que estão de pé, abram comigo em Atos 13, os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, o chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. Amém? Pode sentar. Então, como eu havia dito, essa palavra, ela veio assim, de encontro com toda o que eu tenho buscado, tentado ouvir de Deus, ouvir do Espírito, a tua vontade. E isso, eu vejo que é uma das maiores dificuldades do crente, do cristão, é ouvir o Espírito Santo. Por quê? Porque se saber a vontade de Deus, quando você desobedece ou não ouve direito o que Deus está falando, o que o Espírito de Deus tem falado aos teus ouvidos, falado a você, você sofre consequência. Isso é óbvio. Então, nossas decisões, elas sempre têm consequências se ela não for dirigida pelo Espírito de Deus. Um tempo atrás, acho que foi o ano passado, eu estava viajando com um pastor amigo meu, indo para Cuiabá. Aí, na conversamos bastante coisas, né? Bastante coisas. Conversa vai, conversa vem. E nós falando de vidas, nós estávamos falando de nós, falando de vidas, né? E aí eu falei para ele assim, as pessoas, pastor, nós temos essa tendência de, às vezes, buscar se acertar, mas acaba errando. Aí ele disse para mim que crente é simplesmente por desobediência. Isso marcou para mim. Então, nós não erramos porque queremos acertar. Erramos porque desobedecemos o crente. É isso que eu aprendi com ele. Procede, pastor? Está lembrado disso? Muito bom, viu? Então, amados, queremos trazer uma mensagem para a igreja no culto, né? De responsabilidade dos varões. Quando falamos da voz, sobre a voz da nossa submissão ao Espírito Santo. Ou seja, falar do Espírito Santo é maravilhoso, mas é um conteúdo bem extenso. Eu quero aproveitar esses 35 a 40 minutos que deve dar. O tema que eu coloquei é como ouvir e submeter ao Espírito Santo. Bem, meus amados, precisamos entender que Deus é Deus que dirige a igreja. Devemos submeter à vontade dele. O livro de Atos tem o personagem principal aqui, se pode pesquisar, é o Espírito Santo. O personagem principal. Porque depois que Cristo foi glorificado, ele enviou o Espírito sobre a igreja. E o Espírito Santo, né, ele ensina, dirige e governa a igreja, na presença de Cristo. Foi o próprio Cristo que falou lá em Mateus: eis que estou convosco todos os dias. O que significa? A presença dele. Estaria conosco todos os dias como outro Consolador, que é o Espírito Santo. E que o Pai o enviaria
João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Aqui é promessa, meu irmão. Promessa, temos que agarrar nisso aqui. A Bíblia apresenta que o Espírito Santo é uma pessoa de vontade, sentimento e voz. Não é apenas a força que move a igreja. Ele é uma pessoa de vontade, sentimento e de voz. Ele pode ser entristecido, como diz lá em Efésios. Ele é uma pessoa divina que age em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja, meus amados, quanto é impressionante o livro de Atos. Como é impressionante. O livro de Atos dos Apóstolos, poderíamos chamar eles de Atos do Espírito Santo. Sabe por quê? A palavra Espírito Santo, ela aparece em torno de 50 vezes no livro de Atos. Nos 4 evangelhos, ela aparece 38 vezes. Em nenhum outro livro do Novo Testamento, nenhum outro livro da Bíblia, há mais citações do Espírito Santo que no livro de Atos. Então é aqui, em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo é apresentado como Deus divino. E 36 vezes o livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece falando. Ele aparece falando. Nós, como igreja e habitação do Espírito Santo, devemos ouvir. Devemos ouvir. Ele diz assim, ó: vós conheceis, porque habita conosco, ele está em nós. Depois que Cristo, ressurreto, é glorificado, ele revela para João, e ele escreve as 7 cartas de Apocalipse. E quando ele manda a carta, terminando a carta, ele escreve assim, ó: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então nós, como igreja, principalmente a liderança, né, pastores, presbíteros, mas todos os membros, tá? Todos os membros, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não só ouvi-la, mas submetê-la à sua vontade. Amém? Essa introdução que eu fiz sobre ouvir, né? Como ouvir e submeter a voz do Espírito Santo. Mas vamos aos exemplos da voz do Espírito Santo. Tem vários exemplos. Vários exemplos. E eu vou pegar só em Atos. Vou pegar em torno de 3 exemplos aqui. Temos isso como referência. Atos 8. Volta um pouquinho, meus amados. Atos 8. Atos 8, versículo 26 ao 29. Amém? Diz assim, ó: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, qual era a superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. 28. Regressava e, assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te a junto a esse carro. Olha só. No contexto aqui do capítulo 8, Atos narra aqui a dispersão da igreja em Jerusalém. Após a perseguição liderada por Saulo, né? E que, olha só, por devido à perseguição, espalhou-se os irmãos em vários lugares. Olha o paradoxo aqui. Em espalhar, mais cresceu o evangelho. Foi para a Judéia, Samaria, e por meio do evangelista Filipe, né? Um diácono.
Filipe estava tendo um ministério muito relevante. Ele falava às grandes multidões. Está no versículo 5 e 6, de 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouvia e via sinais que ele fazia. Então o ministério de Filipe estava tremendo ali. E então, o que lemos aqui no versículo 26 ao 29, o 29 diz assim: disse o Espírito a Filipe. Disse o Espírito a Filipe. Quem que disse aqui? O Espírito. Veja que Filipe ouviu literalmente, irmãos. A Bíblia está falando aqui que ele ouviu. O Espírito disse ele. Irmãos, então nós já conhecemos o texto, né, daqui para frente de Filipe, né, que após encontrar com o eunuco, ele, que estava lendo ali o profeta Isaías, Filipe explica a passagem para ele, sobre Jesus. Ali, após ele confessar e ser batizado, o Espírito do Senhor, então, arrebata ele. Está no versículo 39, arrebata ele. E então ele deixa o eunuco a seguir seu caminho, cheio de alegria, levando o evangelho para toda a Etiópia. Veja, irmãos, nesse exemplo aqui da igreja primitiva, ela dependia totalmente da liderança e da orientação do Espírito Santo. A igreja no começo, bem na sua origem, ela dependia do Espírito Santo. Isso não mudou nada. Isso não mudou nada, meus irmãos. Nós temos que depender totalmente do Espírito Santo, continuar dependendo. Se a igreja primitiva dependia totalmente do Espírito Santo, nós temos que continuar dependendo. Parece que nós olhamos lá para trás, lá era outro período, a igreja estava se expandindo, então o Espírito Santo agia mais. Negativo. O Espírito Santo continua direcionando a igreja. E nós precisamos depender totalmente disso. Então não mudou nada para nós. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas com cuidado. Tem muita gente ouvindo revelações, né, chamado profetadas, sabedoria humana, até o sibilar do vento, achando que é o Espírito Santo. E nisso toma decisões fora da vontade de Deus e ainda culpa Deus. Outro exemplo. Agora Atos 13. Diz assim, até lemos, né? A igreja que estava em Antioquia, que havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, né? Chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado por Herodes, servindo ao Senhor, jejuando, né? E disse o Espírito: apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando sobre ele as mãos, o despediram. 4. E assim, esses, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Presta atenção, irmãos. O contexto aqui da igreja da Antioquia, antes de fazer a obra missionária, ela esperava a direção do Espírito Santo. Veja que havia ali um grupo de pessoas capacitadas para decidir quem e onde enviar. Eram profetas e mestres. Nenhum daqueles que estavam aqui saíram profetizando, dando profetada. Dizer aquilo, né, isso, aquilo, vamos fazer isso, aquilo, ou dizendo que era mais sábio que o Espírito Santo. Pelo contrário, o texto diz que eles estavam servindo ao Senhor, ou seja, adorando ao Senhor, orando, jejuando ao Senhor.
então ouviram do Espírito Santo quem deveria ser enviado. No caso aqui foram 5 reunidos, né? Mas separaram 2, foi Barnabé e Paulo para o campo missionário. A palavra jejuando aqui, nos parece, orando, parece que a reunião estava acontecendo. Servindo o Senhor, adorando, parecia que estava acontecendo. Mas jejuando, as pessoas, para decidir, não começam jejuando aqui e tomando decisão. Isso provavelmente estava jejuando há tempo para resolver essa situação, para decidir, né, pastor? A palavra jejuando aqui, mesmo que está no gerúndio, mas nós não começamos jejuando para tomar decisão. Nós jejuamos e para depois tomar decisão. Eu não começo aqui agora e vou tomar decisão. Então, você pode observar que servir aqui, né, que é adoração, oração, jejum, deve começar primeiro pelos líderes, para ouvir a voz do Espírito Santo, em quem deve enviar e para onde enviar. Não só enviar alguém para a obra, mas qual for a decisão tomada em relação à igreja, deve-se buscar a orientação do Espírito Santo. Em outras épocas, eu participei desse tipo de reunião, para mandar pessoas para o campo, para enviar pessoas para o campo. Não foi 1 ou 2 vezes, foi algumas vezes, tá? Só que eu penso que nós fizemos coisas precipitadamente. Por quê? Não ouvimos a voz do Espírito Santo. Olhamos o exterior das pessoas, olhamos jovens animados, né, com coração ardente, olhava, mas não ouvia a voz do Espírito Santo. Ou seja, esses jovens retornaram, né, e houve uma frustração na vida desse jovem. Isso serve, amado, também para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Não é só mandar as pessoas, enviar as pessoas, elas também devem ser muito observadas nos departamentos. Como eu já vi, não nessa igreja onde estou no momento, eu já vi, a gente põe pessoas a liderar departamentos sem ouvir a voz do Espírito Santo, e erra feio. Quem envia para a obra é o Espírito Santo, meu amado, não é nós. O versículo 3 e 4 diz assim: então jejuando e orando, pondo sobre as mãos, despediram, e o 4 fala assim: e assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando eu falei em líderes, né, isso serve para todos nós, meu irmão. Todos nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo, seja qual for a situação. Outro exemplo está Atos 15, vou ficar aqui só em Atos 15, porque eu falei no início, né, que é aqui muita referência da voz do Espírito Santo. Atos 15, versículo 28, diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. Qual que é o contexto aqui? No Atos 15, para esse versículo. Ali surgiu o primeiro problema doutrinário da igreja. Os apóstolos reuniu todos os presbíteros ali para tomar uma decisão. Então ali aconteceu o primeiro grande concílio da igreja primitiva lá em Jerusalém, convocado para resolver uma disputa sobre os gentios convertidos, se eles deveriam seguir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para ser salvo. Aí, após o debate, né, liderado por Paulo, também participação de Tiago, a decisão foi de que a circuncisão e outras leis judaicas não seria imposta aos gentios que estavam sendo convertidos, que deveria apenas abster de 4 coisas, sob o contexto aqui: carne sacrificada a ídolos, imoralidade sexual, carne de animais sufocada e sangue. Aí no 28, versículo 28, a decisão que aquele primeiro concílio foi a decisão orientada pelo Espírito Santo. Diz assim:
pareceu bem ao Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha quando nós recebemos essa confirmação do Espírito Santo nas nossas vidas. Seja qual for a decisão nas nossas vidas, pareceu bem ao Espírito Santo. Sabe o que significa isso aqui? Alegria. Alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo entristece, mas alegria também. Um consenso maravilhoso. Sabe, meus amados, às vezes nós, do conselho, do presbitério, da liderança, podemos decidir as coisas por nós. Decisão esta que talvez por falta de uma oração, discernimento, sabedoria divina, não dar ouvido ao Espírito Santo, a sua palavra, quando poderia ter orado e perguntado: é isso mesmo, Senhor? É a minha vontade? O meu pensamento, a minha ideia, ou é do Senhor? Então, nesse versículo 28, essa palavra, pareceu bem primeiro a quem? Quem? O Espírito Santo. Depois a nós. Pareceu bem primeiro quem? O Espírito Santo. Depois a nós. Dá desse jeito aqui, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro o Espírito Santo, depois nós. Meus amados, aqui vemos a submissão total ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, mas por que esses exemplos tão importantes, né? Tem mais outros. Porque se você ouvir a voz do Espírito Santo, como diz esses textos que lemos, pareceu bem o Espírito Santo, você não vai errar na sua decisão, principalmente sobre vidas, de quem você está liderando, também seja qual for a decisão, seja pessoal, seja sobre a sua vida, varão, varoa, sobre a tua família, sobre o seu negócio. Se você ouvir o Espírito Santo, e pareceu bem ao Espírito Santo, que você é crente, ele habita em você, habita em nós. Então, sabe o que vai acontecer? Se você ouvir a voz de Deus, do Espírito de Deus, você vai tomar a decisão não mais acertada, mas sim a certa. Amados, não busque sua vontade sem direção do Espírito Santo, seja qual for a situação. Estou repetindo isso para massificar na nossa mente. Seja qual for a situação, busque a orientação do Espírito Santo. Ora, jejua ao Senhor, o Espírito Santo vai responder e dirigir sua vida. Mas e aí? Como podemos ouvir então a voz do Espírito Santo? Eis a questão, e ela tem resposta. Amados, a pergunta para mim hoje e para você: como podemos ouvir a voz do Espírito Santo para a minha vida diária? Você não vai achar nenhum versículo na Bíblia que ensina ou que vai mostrar o que você fazer. Trocar de carro, comprar uma bicicleta, trocar seu móvel da sua casa, com quem você vai casar, para onde você vai. Você não vai achar, né? Escrito lá, tal coisa lá. Não vai achar, não vai achar. Você não pode tirar cara e coroa com Deus. Coloca lá a moeda, cara minha, coroa de Deus. Joga para ver, para tomar decisão. Você não pode fazer isso. Ou ainda usar como Gideão, que quando ele pede a Deus duas provas para confirmar, né, se Deus ia usar ele para libertar o povo de Israel. Na primeira, ele pediu para que Deus, na oração dele, molhasse a lã e não molhasse o chão. Aí ele ainda fez outra com Deus, a segunda. Agora Deus inverte, molha a lã, né? Molha o chão e não molha a lã. Você sabe, irmãos, que muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós insistimos ainda fazer prova com Deus. Não que isso seja algo, como que eu posso dizer assim, algo que você não possa fazer. Você vai entender. Nós não precisamos disso mais. Porque o povo do Antigo Testamento, eles usavam
outros métodos, né? Chamado Urim Tumim, né? O sacerdote carregava aquelas pedras. Acho que Tumim era luz, né? E outro perfeição. Eles usavam aquilo lá. O Espírito Santo não habitava neles. Agora não. Agora o Espírito Santo habita em cada um de nós e é na igreja. Então é só ouvir a voz dele. Só ouvir a voz dele. Eu sei, irmãos, que tem coisa que não dá para esperar e Deus te responde rápido e claro. Tem coisa que não dá para esperar. Eu já experimentei isso. Não dava para esperar. E Deus sabe disso. Aí Ele responde você com clareza e rapidez. Mas tem coisa que você tem que ficar muito atento que o Espírito de Deus está dizendo. Mas Ele, como sempre, né? Ele responde sim ou não, tudo para a glória dEle e para o bem dos eleitos. Amém? Meus amados, hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, está presente na igreja. Ele é o aplicador da obra na igreja. Quando Ele diz, sem mim nada podeis fazer, João 15, 5, é porque sem a presença, sem a direção do Espírito Santo, nada pode ser feito, nada. A função do Espírito é glorificar a Cristo e fazer com que a igreja seja mais parecida com Cristo. É forjar em nós o caráter de Cristo, santificar a igreja e guiar, ensinar, instruir a igreja em toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é o nosso paráclito, significa advogado, consolador, conselheiro, defensor, auxiliador e intercessor. Mas como ouvir o Espírito Santo nas minhas decisões diárias, se elas não estão escritas aqui, o que eu tenho que fazer? Como ouvir? Podemos encontrar pelo menos algumas respostas. A primeira é que o Espírito Santo fala principalmente pela Escritura, pela palavra. Nós não temos mais profetas, até trocar a letra aqui, né? Profetizar, né? Declarar, né? Nós não temos mais profetas, não temos mais apóstolos, mas nós temos a palavra. Se estudarmos nela e refletirmos a palavra, nós vamos encontrar, irmãos, a fonte de princípios para tudo na vida, para tudo. Para tomar decisões com sabedoria, discernimento, mais confiança a Deus. Mas eu não consigo ver. Aí você me pergunta, não consigo ver. Aí você vai para a Escritura e ora como Davi. Desvenda meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Aleluia. É isso, ore. Essa oração de Davi é de busca por compreensão espiritual. É um desejo de aprofundar, né, e buscar o significado da palavra de Deus. Não é apenas aos nossos olhos físicos, mas a mente e coração. Aí sim nós vamos ouvir o Espírito Santo nos orientar nas decisões diárias, até na compra de algo, até na compra de um tênis. Fui comprar tênis essa semana. Que dificuldade, pastor, é muitos tênis. Você tem que orar para você comprar um tênis. Tem muitos tênis. Qual que você vai comprar? É verdade, irmãos, né? Eu estou falando a verdade porque vocês também sabem disso, né? As coisas teóricas não são fáceis. Por que eles não colocam só 2, 3 lá? Fica mais fácil, né? Aí eu fui um dia, não dei conta. Aí fui chamar a querida para ajudar. O que é isso? É muita opção, aí tem. Vamos orar para pegar a coisa certa, para não machucar o pé. A brincadeira à parte, irmãos, mas Deus fala pela sua palavra. Quanto mais nós colocarmos os nossos projetos,
nossos planos, nossas ideias, e dizer a Deus: Senhor, fale comigo. E Deus vai falar a sua palavra. Só que cuidado, irmãos, quando você fica muito obstinado para adquirir, para decidir, para resolver alguma coisa, nós acabamos ficando cego e surdo. E não vai ouvir. Amados, presta atenção aqui, irmãos, o mesmo Espírito que revelou o conteúdo da palavra, que inspirou os escritores movidos pelo Espírito Santo a registrar nas Escrituras, esse mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habita na igreja, está presente na igreja, para nos dar iluminação, compreensão e direção, nós precisamos ser guiados por Ele. Então você pede a Ele: Espírito de Deus, fale comigo, como Davi orou aqui. Então você vá para a palavra, e com certeza a palavra vai abrir tua mente, para entender e compreender a melhor decisão para a tua vida. Pois nós crentes sabemos da autoridade da palavra, pelo menos eu entendo isso, a autoridade da palavra na minha vida. Nós deveríamos entender e confiar nisso. Meus amados, pode ter certeza que se eu for submisso à palavra e curvar diante da autoridade dela e pedir ao Espírito Santo que fale comigo, Ele vai falar. Ele vai falar. Como diz lá em Isaías, sabe que Deus vai falar para você através da palavra dele? Ele vai falar desse jeito, como Isaías 55, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, os meus caminhos não são como os seus caminhos. E aí? Isso aqui nos ensina que a sabedoria e os planos de Deus são superiores aos nossos. Os nossos caminhos são limitados e falhos, e o de Deus é perfeitos e grandiosos. O nosso pode nos matar, como diz lá em Provérbios, né? Há caminhos que o homem parece direito, mas no final conduz à morte. Mas se você juntar esses dois textos, você pega olha aqui, ó. Ele nos adverte sobre a ilusão que a nossa própria sabedoria pode nos levar ao sucesso. Da ilusão. Mas ele nos adverte. Sem orientação divina, amado, os caminhos que escolhemos podem parecer certo, mas acabam em destruição. Mas também esse texto nos traz algo maravilhoso, esses textos. Sugere também o quê? Que embora nossos próprios caminhos sejam falhos, mas Deus nos guia por meio da tua palavra. Não é maravilhoso? Que possamos seguir os seus caminhos, que são perfeitos. A palavra de Deus é uma bússola que nos impede de seguir caminhos que parecem corretos, que nos levarão à ruína. Irmãos, eu entendo um pouco de bússola. A bússola, ela tem você traça um azimute para chegar a um objetivo. Tá? Aí você encontra um obstáculo quase intransponível. Aí você faz os ângulos de 90 graus e segue do outro lado. Sabe o que pode acontecer? 30 centímetros você errou lá, você erra o alvo 30 metros para lá. Isso é um aprendizado para a vida do crente. O crente pega a Bíblia, tá? Usa ela até onde ele quer. Aí depois ele começa a usar a força, a sabedoria dele. Encontra o obstáculo, tá? Desde transpor o obstáculo, com a autoridade de Deus, transpor essa dificuldade, não fazer curva. Aí ele o que quer fazer? Ele quer parar no obstáculo. E quando ele quer continuar, já está longe. Então, meu irmão, a nossa azimute é a eternidade, é os céus. Já está traçado, não foge da dificuldade. Ouve o Espírito Santo dizer para você, nesta noite, qualquer decisão que você vai tomar, seja diante da dificuldade,
transpõe ela. O Espírito Santo está falando, transpõe essa dificuldade. Do outro lado, você vai continuar, porque eu estou presente contigo. Segunda, né, terminando. Primeiro, eu enfatizei a palavra. Espero ter sido claro. A palavra de Deus, a autoridade da palavra. Segundo, como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo divino pode falar por outros meios também, meu irmão. Principalmente, é claro, através da palavra, como foi falado aqui. Mas da criação, da oração, sonhos, visões. Aqui, né, esses dois últimos, entra muita confusão, né? Entre sonhos e visões, as pessoas confundem muito. Por isso tem que ficar muito atento. Além de poder usar pessoas, circunstâncias para se comunicar. A voz de Deus pode ser ouvida tanto na grandiosidade, né, do universo, quanto os conselhos de pessoas, na letra de canção, quando foi ministrado aqui. Pode ser na leitura de um livro bom, né, que vocês têm costume de ler, principalmente o do pastor, o último agora, né? Eu creio que estou recomendando, leia esse livro da regeneração. Então, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo também em situações do cotidiano. Mas Deus, amados, pode falar conosco, usar a nossa inteligência. O Espírito de Deus pode usar a nossa inteligência. Provérbio diz que, assim, 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento. Ou seja, não pise não firme o pé no seu entendimento. Confia no Senhor. E ele diz mais ainda, em outro provérbio, 2:6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Sabe o que esse versículo afirma para nós? Que a sabedoria, o conhecimento, o discernimento vem de Deus, não podem ser obtidos por outros meios. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e discernimento. E essa sabedoria, essa inteligência, pode ser usada para diferentes propósitos e decisões da nossa vida diária. Basta confiar e não desviar do caminho. Confiar, fé em Deus em todos os seus caminhos e não apoiar nos seus conhecimentos. Sabedoria, conhecimento, discernimento e confiança, ou seja, fé, vem de Deus. Vem de Deus. Amados, a fé não anula a nossa inteligência. Como assim? Mas ela direciona para a sabedoria de Deus, que é superior à sabedoria humana, que vem do alto. A fé e a inteligência, ela pode coexistir e fortalecer mutuamente, desde que a razão humana se submeta à sabedoria divina e à voz do Espírito Santo. Então Deus não anula a minha inteligência, não anula a nossa inteligência, não anula a nossa vontade, quando eu submeto a sua verdade através da palavra e a voz do Espírito de Deus. Ele não anula. Então, meu querido, Deus nos fez semelhantes, seres inteligentes, mas nós precisamos submeter a nossa inteligência à direção do Espírito Santo. Ouvir e submeter conforme aprendemos aqui, pela palavra principalmente. Seja a decisão mais simples, as mais complicadas e difíceis, o Espírito Santo vai direcionar. Amém? Amém? Eu quero, em poucas palavras, aplicar também, né, em forma de pergunta. O que você tem ouvido? O seu coração ou a palavra? Suas decisões são pautadas na palavra ou na sabedoria humana? Você tem submetido a voz e a direção do Espírito Santo? Lembre-se, porque sem mim nada podeis fazer. Amém?